Uma única coisa vale mais que 1000. Lucas 10, 38 ao 42. Jesus e os discípulos seguem viagem. Ao entrar numa aldeia, Jesus é acolhido por Marta, que abre as portas de sua casa. Enquanto a hospitalidade exige esforço, uma das irmãs escolhe um lugar inusitado, os pés do Mestre. Ao Jesus entrar, Maria parou o tempo, parou tudo para ouvir os ensinamentos de Jesus, o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Para ela, as palavras de Jesus eram mais vitais que o pão. Mas nos fundos da casa, o som das panelas e o calor do forno trazem outra realidade. Marta estava ocupada e distraída com muito serviço. Seu coração batia forte pela ansiedade de agradar. Ela interrompe o silêncio. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? O olhar de Jesus não era de reprovação, mas de uma compaixão profunda e cortante. Marta, Marta, estás ansiosa e inquieta com muitas coisas, disse o Mestre com doçura. Mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Muitas coisas nos ocupam, mas só a presença de Jesus nos preenche. Escolha a boa parte, hoje. Vivemos como se tudo fosse urgente, como se cada tarefa fosse indispensável, como se parar fosse pecado. Curiosamente, quanto mais fazemos, mais cansados ficamos. E talvez a maior ironia da vida cristã seja essa. Muita gente está ocupada com coisas que elas dizem que são de Deus, mas poucos estão realmente com Deus. Jesus, porém, faz uma afirmação desconcertante, quase ofensiva para a lógica moderna, ao dizer que necessitamos só de uma única coisa, uma só coisa vale mais do que todo o resto. A maioria acredita que precisa de mais tempo, mais disciplina, mais esforço espiritual. Mas, e se o problema não for falta, e sim excesso? Excesso de ruídos, excesso de expectativas, excesso de ansiedade. Aqui em Lucas 10, Jesus revela algo profundamente libertador. Pouco é necessário. Essa verdade confronta nossa pressa, expõe nossa ansiedade inútil e questiona o modo como temos vivido a fé. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, tentando fazer tudo certo e, ainda assim, sentindo um vazio difícil de explicar. E se a resposta não estiver em fazer mais, mas em escolher melhor? E se ouvir Jesus de verdade reorganizasse tudo por dentro? Hoje você vai descobrir porque a boa parte não é a mais visível, nem a mais elogiada, mas é a única que permanece. Essa história traz 5 lições para a nossa vida. Primeira lição: a presença de Jesus é a prioridade máxima. Há algo profundamente tocante naquela cena simples. Maria sentada aos pés de Jesus. Não havia pressa, não havia justificativas, apenas um coração disposto a ouvir Jesus. Em meio a tantas demandas legítimas, ela percebe que existe um tempo sagrado em que o mais importante é parar. Quando o coração entende o foco em uma única coisa, ele encontra descanso, porque descobre que pouco é necessário quando se está diante do Senhor. Jesus não entra naquela casa para exigir desempenho, mas para oferecer a sua presença. Maria capta isso. Ela entende que a boa parte não é o que se faz para Deus, mas o que se recebe dele. Quantas vezes a ansiedade inútil nasce exatamente porque tentamos provar algo, quando Deus só quer comunhão? Ouvir Jesus é permitir que ele fale antes que o mundo grite. Na prática, isso se parece com decisões simples e possíveis. Separar alguns minutos do dia para ler os evangelhos com calma. Orar sem pressa, mesmo que sejam poucas palavras. Sentar em silêncio, respirar fundo e lembrar que pouco é necessário quando o coração está alinhado. Quando se escolhe a boa parte, tudo mais encontra seu lugar, e isso começa a revelar tensões internas que precisam ser cuidadas. Segunda lição: o ativismo espiritual pode nos afastar do essencial. Marta estava fazendo coisas boas, e isso precisa ser dito com carinho. Servir é nobre, organizar é importante,
Cuidar é necessário. Mas, aos poucos, o excesso de tarefas começa a sufocar a alma. Enquanto Maria escolhe ouvir Jesus, Marta se perde em muitas preocupações. O foco em uma única coisa se dilui, e a ansiedade inútil toma espaço sem pedir licença. Jesus não repreende Marta por servir, mas por estar inquieta. Ele revela que até coisas boas podem nos afastar da boa parte quando ocupam um lugar que pertence a Jesus. Pouco é necessário, mas o coração ansioso sempre acha que nunca é suficiente. Quando não paramos para ouvir Jesus, o serviço vira peso, e a alegria vai embora aos poucos. Isso acontece quando a fé se transforma apenas em rotina. Orar por obrigação, ler a Bíblia sem atenção, servir sem nutrir o coração. Um exercício simples ajuda. Antes de qualquer atividade espiritual, fazer uma pausa curta e perguntar: isso está me levando a ouvir Jesus? Trocar quantidade por profundidade devolve leveza à caminhada. Mas quando essa leveza não existe, algo mais profundo começa a se manifestar dentro da alma. Terceira lição: a ansiedade rouba a paz e a sensibilidade espiritual. Jesus toca no ponto exato ao dizer que Marta estava ansiosa e perturbada. Ele não acusa, ele cuida. A ansiedade inútil revela um coração sobrecarregado, tentando sustentar coisas que não deveria. Maria, ao ouvir Jesus, experimenta uma paz que não depende da casa arrumada nem da mesa perfeita. Pouco é necessário quando o coração descansa no lugar certo. A ansiedade espiritual muitas vezes nasce da tentativa de controle. Queremos prever, organizar, garantir. Mas o reino funciona de outra forma. Quando se perde o foco em uma única coisa, a mente se fragmenta e a sensibilidade espiritual diminui. A boa parte não convive bem com pressa constante, ela floresce na quietude. Na vida diária, isso convida a desacelerar intencionalmente. Quando a mente estiver agitada, ler Salmo 23 ou João 14 em voz baixa. Fazer uma oração curta e sincera. Silenciar o celular por alguns minutos e simplesmente ouvir Jesus. Essas pequenas pausas curam a ansiedade inútil e restauram a paz. E quando a paz retorna, surge uma nova compreensão sobre como agir. Quarta lição: ouvir a palavra deve preceder o agir. Maria ensina algo precioso sem dizer uma palavra. Primeiro ouvir, depois agir. Ela se assenta, escuta, acolhe. Marta age primeiro e se cansa. O foco em uma única coisa protege o coração do desgaste desnecessário. Pouco é necessário quando a palavra ocupa o lugar de origem de todas as ações. Jesus mostra que ouvir não é passividade, é preparação. A boa parte constrói raízes antes de produzir frutos. Quando se age sem antes ouvir Jesus, as ações até parecem corretas, mas carregam peso. A ansiedade inútil cresce quando se tenta produzir sem direção espiritual. Na prática, isso transforma decisões cotidianas. Antes de responder impulsivamente, ouvir a palavra. Antes de servir, orar. Antes de ensinar, aprender. Ler Provérbios ou Tiago com atenção ajuda a alinhar o coração. Quando se aprende a agir depois de ouvir Jesus, a caminhada se torna mais leve. E essa leveza aponta para algo ainda mais seguro e permanente. Quinta e última lição: a boa parte não pode ser tirada. Jesus encerra aquela conversa com uma promessa silenciosa: a boa parte não pode ser tirada. Tudo que nasce do encontro com Ele permanece. Quando se escolhe ouvir Jesus, a fé deixa de ser frágil. O foco em uma única coisa traz estabilidade, porque pouco é necessário quando Deus é o centro. Há um cuidado profundo nas palavras de Cristo. Ele protege o coração de Maria e consola os corações cansados. A ansiedade inútil tenta convencer que tudo pode ser perdido, mas o que vem de Deus permanece, mesmo quando a vida se desorganiza. Quem escolhe a boa parte encontra um lugar seguro para a alma. Isso se revela em escolhas simples e fiéis. Permanecer na palavra mesmo nos dias difíceis,
Orar mesmo quando a fé parece pequena, ler os evangelhos com atenção sincera. Guardar momentos de comunhão, ainda que breves, porque pouco é necessário quando Deus está presente. Assim, a ansiedade inútil perde força e o coração aprende a descansar, abrindo espaço para uma verdade que confronta tudo o que aprendemos até aqui. Agora, a pergunta que fica não é teológica, é pessoal. O que tem ocupado o lugar que deveria ser de Jesus na sua rotina? O que tem alimentado sua pressa, sua inquietação, sua ansiedade inútil? Talvez hoje seja o dia de rever escolhas simples, mas decisivas. Lembrar que pouco é necessário quando o coração aprende o foco em uma única coisa e decide, de forma intencional, ouvir Jesus. Que tal começar com algo prático ainda hoje? Separar alguns minutos em silêncio, abrir um dos evangelhos, respirar fundo e escolher a boa parte sem culpa, sem pressa e sem distrações. Pergunte a si mesmo: o que eu preciso deixar de lado para sentar aos pés de Jesus? Às vezes, a maior mudança começa quando paramos de correr e passamos a ouvir. E agora eu quero saber de você: o que mais tem roubado sua atenção ultimamente? O que precisa ser reorganizado na sua vida espiritual? Escreva nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal, ative as notificações e caminhe conosco. Aqui juntos, seguimos aprendendo que uma única coisa vale mais que 1000.